Olá, que você aí que está nos assistindo no nosso canal, muito obrigado pela passada aí. Dê um like, se inscreva aí que a gente sempre vai estar trazendo algum comentário importante teológico dentro do nosso canal. Bem, o que eu quero trazer hoje aqui para você, tá? É sobre a verdade da Reforma Protestante, a verdade que você talvez não sabia sobre a Reforma Protestante. Esqueci de dizer aqui que eu estou aqui no meu serviço. Então você não repare aí, o canal nosso não é muito visual, ele é mais para informação, então eu gravo no carro, na rua, qualquer lugar. Então vamos lá. Bem, a Reforma Protestante, se eu não me engano, é dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, eu me esqueci agora. Mas tem até um dia que se comemora a Reforma Protestante, comemoramos dentro do meio das igrejas liberais, nas igrejas reformadas, principalmente, é claro, né? Nas igrejas pentecostais, todo tipo de igreja. A gente comemora a Reforma Protestante. Como que esses camaradas, os reformadores, parecendo que foram uns heróis da história aí, do cristianismo, né? Tem gente que até coloca o cristianismo, o evangelho aí de Jesus Cristo ao pé de igualdade, tá? Dos reformadores ou dessa doutrina toda. Spurgeon, por exemplo, ele, uma das suas frases, ele falou que o calvinismo é o evangelho, né? Ou seja, colocando ao pé de igualdade. É claro que vai aparecer um monte de gente com mimimi aí, falando que não, que ele quis dizer que é bíblico, então, que está ao pé de igualdade, porque é bíblico e tudo. Mas não deixa de colocar o pé de igualdade, porque todo mundo tem a sua religião como verdadeira, né? Sua crença como verdadeira. Então não deixa de colocar uma coisa que não é bíblica ao pé de igualdade. Bem, mas então nós vemos que o movimento protestante foi um movimento sanguinário, tá? Muito semelhante ao movimento católico da Inquisição, né? Santa Inquisição, onde matou tanta gente, e todo mundo sabe que a igreja se desculpou por isso, né? Com o protestantismo não foi diferente, né? Vemos muitos homens que morreram aí na mão por causa de Calvino, Belote, Miguel Servetti. De uma vez só foram mortas 15 mulheres e o único culpado foi João Calvino, né? Foram dezenas de pessoas aí que João Calvino teve participação, né, na morte dessas pessoas aí. Tá? As mortes não eram apenas um apedrejamento, alguma coisa assim, não, era pior, eram torturados. Muitos, mas muitos se suicidaram nas prisões porque já sabiam que ia passar por torturas, então eles se suicidavam. Era tantos os suicídios que eles começaram a amarrar as pessoas com correntes para não suicidar, para poder passar aí pela tortura, né? Para ver se arranca alguma coisa e quem mais está envolvido, aquela coisa toda. Então o protestantismo, ele cresceu na Idade Média, não foi porque eles entenderam a graça maravilhosa de Deus, como o próprio João Calvino escreve, né? Martinho Lutero, Zwingli, escreve textos tão lindos, mas não, ela cresceu foi por imposição mesmo. Em Genebra, a confissão de fé, ela foi obrigada a ser seguida através de um juramento. Todos tinham que fazer aquele juramento. E quem não cumprisse era expulso, tá? E se isso expulso, tá? Na melhor das hipóteses, porque geralmente a pessoa ela era morto, tá? Os tipos de morte eram mais comuns, era a decapitação, tá? A fogueira e a forca. A decapitação, muitas vezes, para intimidar as pessoas, eles colocavam a cabeça dessas pessoas pendurada em estacas na entrada das cidades, justamente com uma afronta para você, qualquer um que visse aquilo ali, iria ser dominado pelo medo, tá? Iria pensar duas vezes em pensar diferente a respeito da reforma, né? Então, são pessoas assassinas, pessoas cruéis, tá? E pessoas que foram usadas por Deus no caráter negativo, sim, como nós vemos aí, Salmanasser, o rei da Síria, que foi usado por Deus, né, para trazer vingança ao povo, ao reino do norte. Nós vemos também rei Nabucodonosor, né? Vemos Artaxerxes e Ciro
sendo desses dois últimos usados para o bem, né? Deus usando eles para trazer de volta os cativos do reino do sul, perdão. Então, nós vemos que nesse quesito poderia até ser usado por Deus, porque foi um grande princípio, né, de mudança, de renovação de mente aí dos cristãos. Agora, se tivesse os cristãos verdadeiros, não seriam nem os católicos nem os protestantes, tá? Tava mais para os anabatistas, né? Os anabatistas eram os mais radicais aí na questão de seguir doutrinas, né? Eles eram contra o batismo de criança, eram contra a união do Estado e Igreja, mas eles tinham, é claro, as suas doutrinas erradas. Muitos eram poligâmicos, e então eles tinham suas doutrinas erradas. Mas eles estavam muito mais, pelo que a gente entende, né? Ninguém estava lá para ver. Mas eles estavam muito mais corretos do que os próprios reformadores. Se você for olhar, até a reforma, mesmo eles não querendo passar a verdade da reforma, você começa a entender por quê. Procura entender sobre a remonstrância. A própria forma que eles passam a remonstrância e aquelas pessoas que foram banidas, eles falam do banimento dessas pessoas, né? A exclusão dessas pessoas do seu país porque pensavam diferente, né? Então eles falam de uma maneira tão light, como se fosse uma coisa tão bonita, né? Não, foi o terror da Europa. Naquela época, a peste negra, tá? Ela estava em evidência e pessoas usavam de meios naturais para se curar, é claro. Usavam de ervas, tentavam usar tudo. Eles entendiam que essas coisas eram bruxaria e eram banidos, eram mortos, torturados, né? Então, satanistas, na época, o satanismo estava em ascensão na época. Muita gente morreu pelo satanismo, por bruxaria, pessoas que não tinham nada a ver com a história, morria também de gaiato ali, né? Tinha nada a ver com a história. Então, muitos os inocentes. Só de anabatistas, estima-se que morreram mais anabatistas do que os próprios cristãos, tá? Desde a época de Cristo, da fundação da igreja, até aquela época, por exemplo, antes da reforma, que morreram mais cristãos, mais anabatistas do que próprios cristãos, tá? Martirizados aí, para você ter ideia, tá? Isso aí tem vários relatos. Recomendo você a ler um livro chamado o Bernard Coutret, biografia de João Calvino, né? E não foi traduzido para o Brasil ainda, tá? É um dos maiores historiadores do mundo, tá? Em história da Idade Média. Então, não tem ninguém para falar que ele não é conceituado, tá? É um homem totalmente imparcial, inclusive presbiterianos no mundo inteiro chamam ele para dar palestras em grandes seminários, porque ele é um cara imparcial, né? E ele escreveu também muito disso aí, assim como muitos outros relatos, tá, gente? Tem muitos outros livros, se quiser depois eu passo referência de alguns em que fala isso, tá? Então os reformadores não foram esses santinhos, tá? A gente tem que pensar duas vezes em querer colocar referência dele em nossos estudos, em nossas pregações. É importante até a citação, eu até cito alguma coisa importante, né, que algum tenha dito, mas não que isso para justificar a vida dessas pessoas. Não se diferenciavam muito das maldades que a Inquisição Católica fez, tá? Nos comentários aí a gente pode discutir mais sobre esse assunto, trazer mais informações aí, né? Mas eu falei bastante de Calvino, mas Martinho Lutero, Zwingli, todos esses, eles foram sempre homens cruéis, tá, gente? Não teve nenhum bonzinho na história, sempre foram cruéis, e esses camaradas, eles não eram brincadeira não, tá? Então eu até brinco aí, eu faço umas brincadeiras, né? Que tem gente que acredita em Papai Noel e outros que João Calvino era um herói, que era um santo da época, principalmente presbiterianos, né? Que eu já fui em muitas reuniões presbiterianas e os ensinos, muitas vezes, alguns que eu já vi, é mais baseado em Calvino do que a própria Bíblia. Então, fica aí então esse comentário, tá? Abre o olho para as coisas que você tem aprendido, né? E fiquem com Deus e dê uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, que sempre vamos trazer aí alguns assuntos importantes a serem debatidos.